Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos aproveitar que todo mundo já está em pé. Vamos dar graças por essa noite, pela palavra que vai ser ministrada. Amém? Abra o teu coração, inclina o teu ouvido, curva a tua cabeça e faz a tua oração. Amém? Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe como vai ser o teu amanhã. Teu amanhã, de acordo com o que Deus deseja, de acordo com a palavra dele, teu amanhã vai ser melhor. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te exaltamos e te damos graças por uma noite de crescimento, Pai. Nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades e te pedimos espírito de sabedoria e revelação. Queremos entender, Pai, o nosso papel como cristãos, queremos compreender aquilo que Jesus disponibilizou para que possamos pôr em prática e colher os benefícios. Te damos graças em uma noite em que teu Espírito nos ensinará. Ele vai vivificar a tua palavra, Pai, nos fazer perceber. Sim, Pai, te agradecemos por uma noite de edificação em que seremos instruídos por teu Espírito e alimentados por tua palavra. Te damos graças por todas as tuas bênçãos em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Aleluia. Obrigado, pessoal do louvor. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Amém, irmãos? É um prazer estar aqui novamente ministrando a palavra. E pode sentar. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, queria agradecer ao pastor Janduí pela oportunidade de estar aqui tocando no teu coração, ministrando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4. Tem algo no meu coração para falar essa noite. Efésios, capítulo 4. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Hoje à noite eu quero falar sobre o bom pastor e a boa ovelha. Eu te pergunto, quem aqui quer um bom pastor? Eu não estou percebendo firmeza não. Quem aqui quer um bom pastor? Amém. E a outra pergunta que eu sempre faço é, quem aqui tem sido uma boa ovelha? Amém. Eu vou falar hoje à noite, irmãos, quais as expectativas você deve gerar para com a liderança da igreja e, por outro lado, quais as expectativas a igreja ou a liderança tem para com você. Porque a Bíblia fala sobre esses dois lados. Estão comigo? E eu quero começar com Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem encontrou, diga eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Efésios 4:11 diz, e ele está se referindo ao chamado ministerial, a Cristo concedendo, o próprio Jesus, ele mesmo exerceu esses 5 dons ministeriais e posteriormente, depois da ressurreição, claro, concedeu isso também. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, repita comigo, pastores. E mestres. E aí ele mostra o objetivo, tendo em vista com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, diga eu não sou mais menino, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, diga Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Por esses poucos versos percebemos muitas verdades, e dentre essas verdades a gente compreende que Cristo, ele depois de ter exercido os 5 dons, porque Jesus ele foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele concedeu a outras pessoas, e está aqui incluído pastores, diga pastores. E por que Cristo concedeu 5 dons ministeriais? O versículo 12 explica, tendo em vista
com um objetivo. Qual é o objetivo? O crescimento do povo de Deus, o crescimento espiritual de cada cristão. Deus deseja tanto que você cresça espiritualmente, que você galgue esse nível de maturidade até chegar ao nível de varão perfeito. Deus deseja tanto que Ele providenciou para isso 5 dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais é a provisão de Cristo para a igreja, para que a igreja cresça espiritualmente. Posso ter um amém? E eu já percebi isso, irmãos, crescimento espiritual não é um acidente, não é obra do acaso, não é uma coisa que acontece involuntariamente, alheio à nossa vontade, não. Para exemplificar, quem aqui já levou uma topada? No Nordeste fala topar, tropeçar, quem já levou? Você viu aquela linda pedra e você teve uma ideia brilhante, você pensou, eu vou acertar um chute com tanta força que eu vou arrebentar o meu dedão. Foi assim? Foi proposital ou foi acidental? Foi querer ou foi sem querer? Foi algo sem querer, não é verdade? Pois crescimento espiritual é o inverso, é algo querendo. Não é um acidente, não é obra do acaso. O crescimento espiritual, em primeiro lugar, é o resultado de ser alimentado pela palavra. E claro, Deus colocou 5 dons ministeriais para que você amadurecesse, para que você crescesse espiritualmente. Amém? Se pegarmos esses 5 dons, e o que eu estou falando aqui, muito do que eu estou falando você vai ouvir no rema. Quem está fazendo o rema? E quem vai fazer? Glória a Deus. Se você observar desses 5 dons ministeriais, o dom que mais dedica tempo em prol do crescimento de cada ovelha, de cada cristão, é o ofício pastoral. Sim, a Bíblia fala sobre isso, Jesus ensinou sobre isso, e na prática é o que nós temos visto. O dom que mais dedica tempo, que mais investe tempo, que mais gasta a sua vida em prol do teu crescimento, é o ofício pastoral. Se não, vejamos, vamos supor que um evangelista venha ao Brasil, e aí ele faz uma cruzada e 1 milhão de pessoas se convertem. É uma quantidade grande de pessoas, sim ou não? Agora, de que adianta 1 milhão de pessoas se converterem, se não tem, ou se não tiver pastores para cuidar de 1 milhão de vidas? E de que adianta um apóstolo abrir 1, 2, 3, 4 ou 5, 10 igrejas, 20 igrejas, se não tiver um pastor que pastoreie e apacente o rebanho? Tudo que os outros dons fazem culmina com o ofício pastoral, porque na prática, quem dedica mais tempo para a tua edificação, para o teu crescimento, é o teu pastor. Então, valoriza o teu pastor. Às vezes a gente liga a televisão e assiste um programa cristão, uma mensagem abençoada. Às vezes a gente gosta de ter um pregador predileto. Acontece também da gente ter contato com algum livro e a gente ficar impactado com aquele livro. Mas diante de nossas necessidades, diante de situações, no teu casamento, você chamou o pregador da televisão ou chamou o teu pastor? Em uma situação difícil, você vai chamar aquele escritor ou o teu pastor? Na morte de um ente querido, você vai chamar aquele pregador ou o teu pastor? Diga, o meu pastor. Quer queira, quer não, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis ou em qualquer momento, quem vai estar próximo de ti para te auxiliar, para te ajudar, para te confortar, te consolar, é o teu pastor. E por isso valoriza o teu pastor. Amém? Sim, irmãos, valoriza o teu pastor. Eu sei que existem muitos ministros abençoados, mas na prática, quem está mais próximo de nós são os nossos pastores. Amém? Isso que eu estou falando, irmãos, não é da minha cabeça, não. O próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu a necessidade do pastor. Abre tua Bíblia em Mateus no capítulo 9. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Glória a Deus. E antes de eu ler o texto, eu quero só te avisar, eu disponibilizei algumas mensagens lá na livraria. São CDs, cada CD desse aqui tem uma série de estudo. Você pode adquirir no cartão de crédito, cartão de débito ou em espécie, em dinheiro. Aqui eu falo, são 5 mensagens. Cada mensagem dessa contém
é aproximadamente 45 a 50 minutos. Então, é uma série de estudo, é um CD em MP3, não é DVD. Você pode ouvir no player do teu carro, no equipamento de DVD ou até mesmo Blu-ray. Aqui eu falo sobre a origem dos problemas, o poder da ressurreição, o triunfo de Cristo, exercendo a autoridade e a armadura de Deus. Esse aqui é em meu nome, eu falo sobre a autoridade. Esse aqui, como receber a cura de Cristo, interpretando as Escrituras, o problema de Jó, e aí eu faço uma pergunta, a cura é para todos? E claro que eu respondo. E como receber a cura de Cristo, parte 1 e 2. Esse outro aqui é fortalecidos na fé. A fé do coração, a fé que opera pelo amor, parte 1 e 2. Aqui eu explico por que algumas orações não são respondidas, a palavra da fé e como conservar a fé em uma boa consciência. Daqui a pouco eu falo dos demais. Se eu conservo a fé, eu conservo o benefício que eu obtive pela fé. Posso ter um amém? Amém. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem apóstolo. Como ovelha que não tem um profeta. Como ovelha que não tem um mestre. Como ovelha que não tem o quê? Continuando a leitura, eu vou só descer um pouquinho, depois eu subo. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara é grande e são poucos os cearenses, ou os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores ou ceifeiros para a seara. É interessante notar, irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu a necessidade de um pastor. Eu vou enfatizar o versículo 36 novamente, e depois eu quero ler em outras versões. O versículo 36 diz: Vendo ele, está se referindo a Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm o quê, irmãos? Na Nova Bíblia Viva diz, verso 36, Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Na versão CNBB diz, ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Na Amplificada, uma tradução alternativa, diz, quando ele viu as multidões, era movido de piedade e compaixão por eles, porque estavam confusos, incomodados e angustiados, abatidos e desprotegidos, como ovelhas sem pastor. O que eu quero que você entenda é que Jesus está dizendo, sem pastor não dá. Não dá. O que vai acontecer na vida de um cristão quando ele rompe a submissão a uma liderança, quando ele sai de um aprisco, quando ele deixa de ouvir a palavra de Deus na igreja, quando ele não se congrega mais ou não submete mais sua vida ao pastor? Eu vou te dizer, é questão de tempo para ela ficar aflita, exausta, desamparada, cansada, confusa, incomodada, angustiada, abatida, desprotegida. É questão de tempo. Repita comigo, sem pastor não dá? Sem pastor não dá. Irmãos, quem falou isso aqui não foi um pregador irresponsável, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu a necessidade, a importância do pastor na vida de cada filho de Deus. Aleluia. Então valorize o teu pastor. Seja grato, irmãos, porque você tem sido alimentado. Você tem sido instruído. Você tem sido apacentado. É isso que vai acontecer na vida de uma pessoa, se ela decide não mais se submeter, se ela rompe a submissão a um aprisco, a um pastor. É questão de tempo para ela se encontrar dessa forma. Amém? Agora a pergunta é, o que você deve esperar de teu pastor? E eu pergunto isso porque na época em que eu morei em Ribeirão Preto, de 2006 a 2012, na época que eu pastoreava lá, eu lembro de uma irmã, eu tinha percebido que ela estava olhando um pouco atravessado para mim. A expressão atravessado no Nordeste é quando a pessoa olha sem querer olhar, assim.
eu percebi que ela estava olhando diferente para mim. E aí ela chegou e disse: pastor, o senhor é muito diferente. Aí eu perguntei a ela: mas por que você disse que eu sou diferente? Não, porque o senhor é muito diferente. Aí eu insisti: mas por quê? Não, mas porque o senhor é diferente. Bem, se você não disser a diferença, o que você tem encontrado em mim, eu não vou te explicar. Pode ser que esteja errado, pode ser que eu esteja errado ou certo. Por que você disse que eu sou diferente? Aí ela abriu o coração, ela disse: não, assim, porque eu congregava numa igreja em que meu antigo pastor, toda tarde, estava visitando os irmãos para tomar café com bolacha. E o senhor não faz isso. Eu te pergunto, a Bíblia garante, a Bíblia promete, a Bíblia assegura que o teu pastor toda tarde tem que estar visitando os irmãos para tomar café com bolacha? Então não crie essa expectativa, porque pode ser que você seja frustrado. As expectativas que você deve criar são as expectativas que Deus promete na sua palavra. Claro, irmãos, não tem nenhum problema o pastor te visitar. Se ele te visitar, vai ser um bônus, vai ser um plus, vai ser, agradeça a Deus. Amém? Não tem nenhum problema, mas o que eu quero que você entenda é que ele não pode dissipar, gastar todo o seu tempo visitando. Entenda, existe uma igreja, pelo que eu percebi, aqui na igreja é dado um expediente. Sim ou não? Então, se você quer ouvir uma palavra, um conselho ou uma oração, você pode vir aqui justamente para receber isso. Mas o que eu quero que você perceba é que as expectativas que você tem que gerar são as expectativas que Deus promete. Por quê? Porque pode ser que você seja frustrado. E eu sei que muitas pessoas deixaram de ir à igreja ou vir a essa igreja porque criaram expectativas que a Bíblia não promete. Posso ter um amém? Se você não tem que esperar, se não é essa a expectativa que você deve ter, de que teu pastor toda tarde esteja visitando os irmãos para tomar café com bolacha, o que você deve esperar? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 6. Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 1 diz: ora, observe que esse texto aqui está falando sobre o crescimento da igreja. Diga crescimento. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Diga, não é razoável. A igreja estava crescendo, o volume de pessoas circulando naquele ambiente, naquele local estava aumentando. Só que aconteceu de algumas pessoas serem esquecidas na distribuição diária. Aconteceu, isso acontece, até porque o pastor não sabe de tudo, Jesus não sabia de tudo. Tem uma passagem na Bíblia em que Jesus estava pregando a palavra, a multidão o comprime contra o mar, o empurra, ele tem que subir no barco. Aí Jesus diz: pessoal, deixa eu te explicar uma coisa, para que isso não mais aconteça, eu peço que vocês tenham sempre preparado um barco, para que quando a multidão novamente me comprima, me empurre contra o mar, eu subo no barco e prego a palavra e não atrapalhe a mensagem do Evangelho. Nem mesmo Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Estão comigo? E para isso ele delegou aos apóstolos, que inicialmente funcionaram como diáconos, para que preparassem o ambiente, para que não atrapalhasse a pregação da palavra. O Jesus não sabia de tudo que ia acontecer, por isso ele disse: sempre prepare um barco. Eu não sei quando é que vai vir muita gente ou não, então prepara um barco. Os apóstolos não sabiam do que estava acontecendo. E por que você acha que o pastor sabe de tudo? Não sabe. Se você não comunicar o que você está passando, ele não vai saber. Posso ter um amém? Amém. A igreja estava crescendo. E aí os apóstolos se reuniram e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra. Não é correto. Tem uma versão que diz: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra.
Na King James atualizada diz, não é sensato. Diga, não é sensato. E aí ele fala, mas, verso 3, escolhei dentre vós 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os ministros, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diga oração e palavra. Na Nova Tradução diz, assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra. Na Bíblia Viva diz, então poderemos gastar todo o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino. O que é que você deve esperar de tua liderança? Que eles sejam homens e mulheres consagrados na palavra e na oração. Para quê? Para que quando eles possam estar aqui, possam ensinar a palavra, ministrar a palavra, tocar no teu coração, te alimentar, te fortalecer, te apacentar, te confortar. Para que quando eles possam, quando eles forem te aconselhar, eles tragam palavras inspiradas do coração do Pai, do trono de Deus. Amém? É isso que você deve esperar. Estão comigo? Eu vou só dar um exemplo, irmãos, da importância de viver uma vida consagrada na palavra e na oração. Por quê? 2016 eu estava ensinando em João Pessoa, uma matéria do Rema, a matéria Autoridade do Crente. E nessa matéria tem um tópico que a gente aborda o nome de Jesus e os batismos. E aí, a gente sabemos que no Novo Testamento existem 3 batismos. O novo nascimento é o batismo no corpo, o batismo nas águas, uma expressão física do que já aconteceu espiritualmente em Cristo, e o batismo no Espírito Santo. E aí, eu dei uma ênfase maior ao batismo no Espírito Santo. E eu perguntei naquela sala de aula, tem alguém presente que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Mais ou menos 8 pessoas se manifestaram, levantaram as mãos. E aí eu expliquei. Vocês vão ter o conteúdo agora, vocês vão ter essa aula agora, vão chegar em casa, vão ler e meditar, medita nessa noite, medita no outro dia, próxima aula, eu vou impor as mãos sobre vocês e vocês vão receber, ok? Ok. Dito e feito, na aula seguinte, eu comecei a dar alguns avisos, de repente um irmão me interrompeu. Peraí, professor, a gente não vai orar não? Eu, calma rapaz, com essa sangria desatada, fica tranquilo. A gente vai orar. Foi o primeiro a receber. Irmãos, eu encostei os dedinhos na cabeça daquele irmão. E o irmão começou a pipocar falando em línguas. Brá, 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 brá. Não estou orando não, estou só simulando. Orando em línguas. Brá, 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 orando em línguas. Terminou a aula, ele veio me agradecer, dizendo, professor, graças a Deus que o Senhor ensinou a palavra de Deus, porque eu sou crente há 47 anos e não tinha o batismo no Espírito Santo. E eu te pergunto, faz diferença na vida de um cristão 47 anos com ou sem o batismo no Espírito Santo? E como faz diferença? Mas sabe por que ele ficou 47 anos sem? Porque ouviu de púlpitos, não esse, graças a Deus. É por isso que os ministros devem ser consagrados na palavra e na oração, para que esse tipo de problema não aconteça. Que problema? Um filho de Deus ficar furtado de uma bênção que sempre pertenceu a ele. Não um dia, não um mês, não 47 meses, mas 47 anos. Ele não foi alimentado, ele não foi pastoreado, ele não foi cuidado. Ele ficou 47 anos furtado, privado de uma bênção que sempre pertenceu a ele. É isso que você deve esperar de teus líderes, dos teus pastores. Que eles sejam pessoas consagradas no estudo da palavra e na oração. Para quê? Para que possam tocar no teu coração, para que possam ministrar uma palavra e você começar a semana cheio da palavra, convicto do entendimento de que Deus está ao teu favor e não contra você. Estão comigo? Você deve criar as expectativas bíblicas. Irmãos, é lamentável. É lamentável, mas por N fatores, mas nem todo ministro está vivendo a vida consagrada na palavra e na oração. É isso que a gente deve esperar, para que quando possa ministrar ou aconselhar, e afinal de contas, conselho a gente pede antes, porque depois não é conselho não, é extrema unção. E onde eu quero chegar? Às vezes as pessoas estão com alguns planos
não pergunta à liderança, não conversa com o seu pastor, não abre o coração, faz o que quer fazer, como diz no Nordeste, dá com os burros na água, entra em problema e depois, pastor, me aconselhe. Não, meu querido, você não precisa de conselho não, é extrema unção. Conselho se pede antes, diga antes. Existe uma ferramenta espiritual, uma habilidade divina que repousa sobre o ofício do pastor, é aconselhamento, conselho. Tem até um texto em Provérbios que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Agora, saiba de quem você vai pedir conselho. Se você pede conselho de uma pessoa sábia, baseado na palavra, pautado na palavra, você vai ouvir a palavra. Agora, se você pede conselho de um tolo, misericórdia. Estão comigo? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Na minha Bíblia tem um título em negrito e itálico, o bom pastor. Diga o bom pastor. Jesus, ele dá as características do bom pastor. E no próprio texto a gente percebe quem não é o bom pastor. Mas deixa eu continuar falando do material. Isso que eu estou ministrando, essa mensagem, o bom pastor e a boa ovelha, está nesse CD aqui, Eclésia. Esse aqui é mais voltado para aqueles que servem na igreja. Quem aqui tem servido nessa igreja? E quem deseja servir? Pronto. Esse aqui é voltado. Esse aqui eu falo sobre motivação, sobre o galardão da jumenta, importa obedecer a Deus, não aos homens, o serviço cristão, o bom pastor e a boa ovelha. Eu falo sobre a jumenta de Balaão, porque 3 vezes ela viu o anjo do Senhor, ela 3 vezes levou um açoite e ainda falou a língua dos homens. Depois de tamanha experiência, qual vai ser o galardão dela? Eu explico aqui. Esse aqui é nova criação, realidades nova criação. Batalha espiritual, eu analiso à luz da palavra de Deus, se isso é bíblico ou não. Quebra de maldição, cura interior e regressão, também eu mostro se é bíblico ou não. Santos ou pecadores, uma vida superior e um novo nascimento. E esse aqui é o perigo dos falsos ensinos. A perversão do evangelho, parte 1 e 2. Interpretando o texto difíceis, parte 1 e 2. E a insensatez dos Gálatas. Nesse interpretando o texto difíceis, eu explico se Deus é matador ou a pessoa que é morredora. Moisés ficou 40 dias no monte para receber os 10 mandamentos, o decálogo, que não foi nem inspirado, foi escrito por Deus. Foi Deus quem escreveu em tábuas de pedra. E dentre os mandamentos tem um, diga, não matarás. Não matarás. Tem gente pregando que Deus manda matar, mas como se lá nos 10 mandamentos ele disse não matarás? E aí Deus mata ou não mata? Eu explico algumas expressões. João capítulo 10. Versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6, Jesus lhe propôs esta parábola. Repita comigo, parábola. Jesus muitas vezes falava por parábola, e um dos motivos era para facilitar a compreensão, mas nesse caso aqui não conseguiram entender, eles não compreenderam, não captamos a vossa mensagem, Senhor Jesus. Aí Jesus teve que decodificar, teve que explicar. Verso 6, Jesus lhe propôs esta parábola, mas não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e o que mais? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham de que forma? Certa vez uma aluna do Rema me perguntou: professor, esse texto não está dizendo claro, não está explícito que aqui o ladrão é Satanás. Eu perguntei a ela: minha querida, você tem dúvida de que o diabo mata, rouba e destrói? Você está duvidosa quanto a isso? Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, diga, dá a vida. Diga, dá a vida. Pelas... Isso significa dizer que agora o pastor Janduí tem que ser crucificado por tua vida? Não, porque Jesus já foi crucificado. Significa dizer que o pastor Janduí está aqui te auxiliando, está aqui para promover o teu crescimento. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 12. O mercenário, e eu quero deixar bem claro que existe uma distinção do bom pastor e do mercenário. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo. Repita comigo: o lobo vem aí. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém? É interessante que o próprio Senhor Jesus, ele revela que ele é o bom pastor e ele dá as características de todo bom pastor. E ele também fala sobre o mercenário. Na prática, irmãos, uma das distinções do pastor e do mercenário, ambos recebem uma remuneração. O pastor recebe um salário, o mercenário também. A diferença é que o pastor está interessado pelo teu crescimento, pela tua vida, já o mercenário não está nem aí por ti. E eu vou explicar. Jesus disse que o bom pastor é aquele que vê vir o lobo. Diga: o lobo vem aí. Verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Qual a diferença do bom pastor para o mercenário? Jesus explica. O mercenário vê vir o lobo. E eu vou perguntar: pastor Lelo, você já viu por aí fora, perambulando, rondando a igreja, um canis lupus? Porque canis lupus é o lobo. Não, o máximo que a gente vê por ali é um cão pulguento. Jesus está dizendo literalmente que um lobo, um canis lupus, vai rondar a tua vida? Não. O que vai cirandar a tua vida são os problemas, as adversidades, as tentações, as pressões que todo santo dia você enfrenta. Agora não te preocupa, porque você tem um bom pastor. Se você chega para o teu pastor, para o pastor Janduí, para pedir auxílio, oração, pastor, ore por mim, pastor, me aconselhe, pastor, me dê uma luz, pode ter certeza, o bom pastor vai te proteger do lobo, dos problemas, ele vai te auxiliar para que você fique livre desses problemas. Já o mercenário não está nem aí para a tua vida. Estão comigo? O bom pastor cuida das ovelhas. Se você pedir uma oração, ele vai orar. Se você estiver aqui e pedir conselho, você vai ter, você vai ser apacentado. Estão comigo? Já o mercenário não está nem aí. Um dia desse, eu liguei a televisão, e aí estava lá, mostrando um programa na televisão, e se dizia de uma igreja. Aí eu pensei: peraí, será que isso é uma igreja? Porque eu vejo que não tem um departamento infantil, não tem um departamento da melhor idade, terceira idade, não tem um departamento de jovens, não tem um departamento de adolescentes, não estão interessados com a família. Que é isso? Isso é um aprisco? Não, só estão interessados no dinheiro do povo. Agradeça a Deus, porque aqui o pastor Janduí vai querer saber como é que está a tua vida, teu casamento, os teus filhos, como é que está o adolescente, como é que está o jovem. Isso é o papel do bom pastor. Estão comigo? Já o mercenário só quer saber do teu dinheiro.
E me admira, irmãos, alguns locais que se dizem ser igreja e não separam um local para um departamento infantil, não tem um grupo de jovens, não tem adolescente, não se preocupam com os irmãos de melhor idade, da terceira idade. Então se preocupam com o quê? Em só tirar dinheiro do povo. É disso que Jesus está falando, mercenários. Só querem saber do dinheiro. Mas aqui é diferente, meu querido. Aqui a gente quer saber como é que está a tua vida, como é que está a tua família, como é que estão os teus parentes. E aquele teu parente que está aqui, que a gente orou, é disso que Jesus está falando. O bom pastor se interessa da vida pelas ovelhas. E agradeça a Deus, porque aqui você vai ser pastoreado. Aqui você vai ser alimentado. Aqui você vai ouvir a palavra. E deixa eu te falar uma coisa, aqui você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Tempo desse agora esses dias, Rafaela viajou para ensinar no Rema, e eu estava com o Emanuel, cuidando dele. Professor, como foi que me viu? Ora, tranquilo. Só que na hora de almoçar, ele botava dificuldade. Tem uma expressão lá em Fortaleza, nem toda do Nordeste, mas especificamente Fortaleza. Lá em Fortaleza o pessoal fala, botou boneco, criou dificuldade, criou problema. Ele botou dificuldade para almoçar. E aí usava algumas estratégias. Se terminar, ganha pirulito. Ganha pirulito. Mas aí, pois não é que agora toda vez ele não estava pedindo pirulito? E agora queria pirulito por qualquer motivo? Eu disse, não é assim não é assim que a banda toca não. O que eu quero que você entenda é que uma criança não pode estar entregue aos seus próprios cuidados. Um novo convertido ou um cristão não pode estar entregue aos seus próprios cuidados. Mas agradeça a Deus, porque existe alguém que está zelando pela tua vida, o teu pastor. Você vai ouvir não aquilo que você quer ouvir, você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir para o teu crescimento. Como é que está a tua família, como é que está o teu casamento, como é que estão as tuas finanças, como é que você está no trabalho. Isso é o papel do bom pastor. O bom pastor se preocupa com todas as esferas da tua vida. Já o mercenário não quer nem saber como é que você está, só quer saber do teu dinheiro. É disso que Jesus fala. O bom pastor, o mercenário viu o lobo. Os problemas se aproximam, vão chegando, ele não está nem aí. Tem um texto que Jesus disse a Pedro, Pedro, esta noite Satanás me rogou para peneirar a tua vida, mas eu roguei por ti. A Bíblia, irmãos, revela que Deus não pode impedir que sejamos tentados. O teu pastor não pode impedir que você seja tentado, mas ele pode estar como um ombro amigo, ele pode orar por você, para que você se fortaleça e não pereça. Jesus disse, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Estão comigo? Aleluia. Já falei demais do bom pastor. Agora eu vou falar da boa ovelha. O que você deve esperar de tua liderança? O que a Bíblia promete. Por outro lado, você que tem sido alimentado, eu te pergunto, você tem sido alimentado nessa igreja? Pronto. Você tem recebido um ensinamento da palavra, uma instrução de Deus divina? Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Muito obrigado. A pergunta que eu faço novamente é, quem essa noite, quem aqui tem sido instruído pela palavra de Deus aqui nessa igreja? Amém. Olha só o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, diga, está falando de mim. Mas aquele que tem sido instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Tudo de bom que você tem participado em tua vida, é tua responsabilidade promover isso também na vida daqueles que estão te ensinando a palavra, te instruindo, te apacentando. Posso ter um amém? Amém. Aí Paulo explica no verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o que, irmãos?
Diga ceifará. Está ficando fraco. Ah, professor, irmão Marcelo, eu entendi onde é que você quer chegar. Você quer chegar no dízimo. Mas eu quero te dizer que o dízimo não está no Novo Testamento. A pergunta que eu faço essa noite é: a quem pertence o dízimo? Ao Antigo ou ao Novo Testamento? Repita comigo: o dízimo pertence a Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 9. Eu entendo, irmãos, eu sei que o motivo de alguns cristãos não serem fiéis em dízimos e ofertas é porque acham que o dízimo pertence a uma dispensação, ou é da lei. Se a gente for observar, 430 anos antes de existir a lei, um homem chamado Abraão deu o dízimo. Não somente ele, mas outras pessoas também deram o dízimo. Foi colocado na lei e no Novo Testamento. O dízimo transcende as dispensações. Ele é revelado antes da lei, na lei e depois da lei. O dízimo não é algo da lei, o dízimo é a manutenção que Deus criou para que a sua obra se mantesse e continuasse a pregação da palavra. Estão comigo? E é justamente por isso, pelo fato de não encontrarem textos no Novo Testamento que usa a expressão dízimo, que algumas pessoas dizem: está vendo? O próprio apóstolo Paulo não ensinou sobre o dízimo, então por isso eu não vou dar o dízimo, não vou ser um dizimista fiel. Essa é a questão. Paulo, quando foi falar sobre uma manutenção financeira, ou o seu direito ministerial, Paulo ele tirou a terminologia, fraseologia ou nomenclatura dízimo e colocou o direito ministerial. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que você não deve tratar o teu pastor como um anjo. Não trate o seu pastor como anjo. Se eu chegar no local e o pessoal me falar: professor, não se preocupe, eu vou tratar como um anjo, é preocupante. Porque anjo não descansa, não dorme, não come, não paga conta, não tira férias. Trate o seu pastor como gente que tem necessidades. De fato, se a igreja cuida do pastor, o pastor vai ter tempo para estudar e dedicar sua vida em apacentar a própria igreja. Estão comigo? Então não trate o seu pastor como anjo. Trate como gente. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vem defendendo o seu direito a uma remuneração, a uma manutenção financeira. E ele usa textos do Antigo Testamento, ele linka com textos do Antigo Testamento. E se você for averiguar, os textos que Paulo cita aqui, está falando sobre o sacerdote que servia no templo e recebia os dízimos dos irmãos. Então, no Novo Testamento, Paulo sim está ensinando sobre o dízimo, só que ele não usou a nomenclatura ou terminologia dízimo, usou o direito ministerial. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Ele faz algumas perguntas retóricas, tendo a resposta óbvia como sim. Não sou eu porventura livre? Sim. Não sou apóstolo? Claro que é. Não vi a Jesus nosso Senhor? Sim, com certeza viu. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Com certeza. Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós, outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito, diga direito. Paulo está defendendo o seu direito como ministro. Não temos nós o direito de comer e beber, e também de nos afazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Eu quero só saber essa noite, quem aqui já se alistou e serviu durante um tempo no Exército, Marinha ou Aeronáutica? Quem já se alistou? Quando vocês se alistaram e serviram no Exército, vocês entraram lá pagando ou recebendo um soldo, uma remuneração? Porque naturalmente assim acontece, espiritualmente também não. Paulo ele argumenta: quem jamais vai a uma guerra à sua própria custa? Ninguém. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Também ninguém. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Está lá, a pessoa acorda 3 da manhã,
4h30 da manhã, vai lá para o curral, ordenha a vaca, tira um pouquinho de leite, e aí pensa, eu vou tomar um pouco desse leite, mas eu não posso, que pecado tamanho é esse, meu Deus do céu, se ele não tomar o leite, ele fica fraco, com fome, ele está trabalhando. Paulo está usando argumentos naturais para nos fazer entender um princípio espiritual. O princípio da manutenção financeira daqueles que servem na igreja. E aí ele diz, porventura, versículo 8, falo como homem, é um argumento humano carnal, ou também não diz a lei, não diz a palavra? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca o boi quando pisa o trigo. Digam, não atarás. O que acontecia mais ou menos é o seguinte, naquela época, para arar a terra, não era aquela máquina. Na época em que eu morei em Ribeirão Preto, eu fui a um agri-show. Eu vi aquela máquina de arar a terra. Meu querido, é grande, é grande. Parece que custa de 900 a 1.300.000, aquela máquina de arar a terra. Mas na época era com boi. Só que o boi ia arando a terra e às vezes abria a boca para comer alguma coisa. Só que o dono suvino fechava a boca do boi. Só que o boi com fome não tinha força para arar a terra. É disso que Paulo está falando. Porventura falo como homem, também não diz a lei, pois na lei de Moisés diz, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Por acaso, é com bois que Deus se preocupa? Não, ele está preocupado com os ministros. Ou é seguramente por nós os ministros, que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com a esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós, os ministros, semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Se outros participam desse direito, Paulo está defendendo o seu direito a uma manutenção financeira sobre vós. Não temos nós em maior medida, entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Jesus. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Isso aqui ele está linkando contextos do Antigo Testamento que falam sobre o dízimo. Aqui ele está linkando o versículo 13, não sabeis vós. Se você olhar, Números 18 está falando sobre o dízimo que aqueles que servem no altar devem receber. Então, no Novo Testamento, Paulo sim está ensinando sobre o dízimo. Eu posso ter um amém? Amém. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor Jesus aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Diga, viver do Evangelho. Lembrando aquele texto, estou finalizando, e você sabe que quando um pregador diz isso, tem mais 45 minutos. Não, vou ler só mais um texto. Paulo disse, eu vou ler só mais um texto, isso aqui eu vou só repetir, um novo texto eu vou ler daqui a pouco, vou só repetir o que eu havia dito. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. Abre agora a tua Bíblia em Mateus capítulo 19. Uma das coisas, irmãos, que eu já ouvi esse testemunho. Irmão Marcelo, professor, uma das coisas que me chamou a atenção é que nas igrejas do Verbo da Vida não existe um controle de dízimos e ofertas. Como assim? Eu não tenho que assinar meu nome, não tenho que colocar meu nome, meu CPF, nada disso. É verdade, irmãos. Aqui a gente não vai querer fiscalizar se você dá dízimos ou ofertas. No entanto, a gente ensina para que o povo de Deus tenha consciência e uma confiança em Deus. Mas vamos lá. Olha só, Mateus capítulo 19, o jovem rico. Eu já vi pessoas, lá no Nordeste existe algo bem específico. Esse período agora do São João tem a malhação de Judas. Quem sabe o que é? Pega a calça de alguém, a camisa de outra pessoa, uma outra camisa, um terno, um sapato, um chapéu, faz um boneco de pano, pendura enforcado e tem a malhação de Judas. Bota fogo, depois desce-lhe o sarrafo.
Muita gente malha o jovem rico, mas eu vou te provar que tem pessoas que são piores. Muita gente malha esse jovem rico, porque ele era idólatra, porque ele amava mais ao dinheiro do que a Deus. Mas tem gente que tem um amor muito maior ao dinheiro. Mateus capítulo 19, versículo 16. Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Irmãos, o que eu estou pregando, eu pratico. Eu estou falando isso não para uma glória pessoal, mas para te dizer. Quando eu ensino no Rema, ou vou ministrar, logo quando eu chego em Campina Grande, eu já separo os meus dízimos e as minhas ofertas. Muitas vezes eu dou o meu dízimo, a minha oferta, antes de fazer o apelo, de falar, de comentar. Até porque um dos motivos é aquela aglomeração de pessoas, uma quantidade muito grande, que tem que andar até não sei aonde, se levantar. Então eu já chego com um valor, tiro do meu bolso, coloco no envelope, coloco num gasofilácio. Por que eu faço isso? Pela consciência que eu tenho da aliança que eu tenho com Deus. Tudo que chega nas minhas mãos é Deus quem tem me favorecido. E por causa dessa consciência, a gente leu aquele texto de Provérbios. Confia no Senhor, diga confiar. Reconhece, diga reconhecer. E diga honrar. Existe a ordem de acontecimentos. Por que muitos não honram? Porque não confiam. Por que não confiam? Porque não reconhecem. Só honra quem reconhece e confia. Confia no Senhor, reconhece e honra. Tudo que tem chegado em minhas mãos, eu sei que é Deus. Não tem outro motivo não. Não é a minha habilidade racional, não é a influência. O que é que você tem que não tenha recebido? Nada. Tudo que eu tenho recebido de Deus, então eu vou ser fiel. Eu sei que tem uma aliança. Eu vou só abrir um parêntese. Daqui a pouco a gente vai ler. É inegável, irmãos, que nós estamos enfrentando uma crise financeira. É inegável que a economia do Brasil caiu ao patamar de 15 anos. É inegável. É inegável que ano passado o Brasil não cresceu, foi empobrecer, porque empobreceu, se não me falha a memória, 1,47%. É inegável. Mas mesmo diante disso tudo, eu tenho prosperado. Agora eu te pergunto, Deus ama mais a mim do que o restante do povo dele? Não. Tempo desse eu estava orando ao Pai, pedindo uma estratégia para prosperar. Pai, eu quero prosperar, Pai, me faz entender. Orando, não aquela oração relâmpago ou de emergência. Mas eu dediquei tempo e orava. E todo dia, Pai, eu quero te agradecer. Teu Espírito me inspirando, Teu Espírito me revelando. E fiquei com aquilo, e orando e agradecendo, e orando e agradecendo. Pai, eu te agradeço. Pai, Teu Espírito me dando estratégia para prosperar. Teu Espírito me inspirando, Teu Espírito me revelando. Aí, de repente, Deus me deu uma estratégia. Faça isso, faça assim, faça aquilo outro. Captei vossa mensagem? Captei vossa mensagem? Hoje, eu sou professor do Rema, da Escola de Ministro, e trabalho lá no Ministério, na coordenação doutrinária. Eu recebo um salário do Ministério. Não é tudo quanto né? Mas aí eu não satisfeito, eu vou orar. Porque eu tenho obedecido a essa estratégia de Deus, às vezes eu ganho 2, 3 ou 4 vezes mais daquilo que eu ganho no Ministério. Por obediência. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, isso mostra confiança, reconhecer, confiar e honrar. Porque muitos não honram, porque não confiam. E por que não confia? Porque não reconhece que é Deus quem supra as necessidades. Não reconhece que é Deus quem te abre a porta e te dá favor. Eu quero que você entenda, irmãos, eu sei o que é passar pressão financeira. Eu sei o que é receber aquela pequenininha carta do SPC Serasa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é estar com o nome sujo. Eu sei, eu já passei pressão, mas eu sei, irmãos, que Deus não está limitado a nenhum problema que a gente passe aqui na terra. Eu estou falando isso não é para te condenar, não, é para te incentivar a confiar em Deus e ser fiel nessa área na tua vida. O maior interessado em que você prospere, Deus está muito mais interessado em que você prospere do que você mesmo. Agora, tudo que a gente vai fazer para Deus envolve fé, confiança, e muitos não dão porque não creem que Deus é poderoso para fazer prosperar. Vamos lá para o jovem rico.
Mateus capítulo 19, versículo 16. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, Mateus 19, 16, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Repita comigo: os mandamentos. Se você olhar o decálogo, existe uma ordem dos mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e toda a tua alma, com todo o teu ser. E aí ele começa: amarás ao próximo como a ti mesmo, não matarás, não adulterarás. Conhece os mandamentos? Verso 18. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que mais ainda me falta? 21, disse-lhe Jesus. Quem foi que disse? Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Diga: seguir a Cristo. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Esse jovem chegou para Jesus e perguntou: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer, bom mestre? Por que você me chama de bom? Estou parafraseando. Por que você me chama de bom? Eu só sou bom porque Deus é bom e eu estou em comunhão com Ele. Você conhece os mandamentos? Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, tal, tal, tal. Ah, Jesus, se é assim, isso aí desde criancinha eu estou fazendo. Estou engateando, eu já praticava essas coisas. O que é que está me faltando agora? Estou parafraseando. Agora falta o primeiro e principal. Ama mais a Deus do que a riqueza. Jesus deixou para falar o principal mandamento por último. Pega todos os teus bens e dá ao pobre e me segue. Em outras palavras, ama mais a Deus do que a riqueza. Só que o jovem não quis, porque ele amava mais a riqueza do que a Deus. O primeiro e principal mandamento de Jesus, ele propositalmente citou por último, porque ele localizou o coração daquele jovem. Eu vou usar alguém como exemplo. Como é o seu nome? Como? Roberto. Vamos supor que Jesus Cristo chegue para Roberto e fale: Roberto, pegue todos os seus bens, pegue tudo que você tem e dê para a igreja. Que blasfêmia é essa, professor? Que heresia é essa? Joga pedra pessoal. Irmãos, Jesus como Senhor tem o direito de falar o que você vai fazer com o seu dinheiro, assim como ele fez com esse jovem. Tem ou não tem? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, Jesus falou isso para um jovem, ele pode falar, ele pode dizer o que você vai fazer com o seu dinheiro. E aí chega Jesus aparece a Roberto e diz: Roberto, pegue tudo o que você tem e dê para a igreja e me siga. Claro que quando Jesus falou isso para esse jovem, pode ter certeza, Jesus ia se responsabilizar pela manutenção da vida desse jovem. Sim ou não? Sim. E pode ter certeza também que ele ia receber um tesouro na vida eterna. Mas ele não quis. Ele não quis amar mais a Deus do que a riqueza. Ele preferiu amar mais a riqueza. Mas fica tranquilo, Roberto. Fica tranquilo. Eu te pergunto, Jesus como Senhor, ele pode pedir tudo que Roberto tem? Pode ou não pode? Ele pediu desse jovem. Jesus como Senhor, pode pedir tudo que você tem? Pode ou não pode? Se ele é teu Senhor, ele pode. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele não vai querer tudo que você tem, não. Mas a Bíblia fala que ele quer uma 10ª parte. Sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? Esse jovem não deu tudo, porque tudo, realmente. Se você me perguntar: Marcelo, se Jesus aparecer a você e pedir tudo. Quando eu falo Jesus, irmãos, não precisa Jesus aparecer, não. A Bíblia já fala. Mas se Jesus aparecer, Marcelo, se Jesus pedir tudo, como é que você vai se comportar? Eu não tenho tanta coisa não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu ia orar, eu ia conversar com minha esposa e explicar tudo direitinho ao meu filho. Porque tudo é tudo. É compreensível esse jovem ter tutibiado, como diz no Nordeste, batido o pino, porque Jesus pediu tudo. Afinal de contas, irmãos,
tudo. Às vezes a pessoa passa uma vida construindo um patrimônio, 10 anos construindo um patrimônio, pedir tudo. Realmente é compreensível, tudo. E ele não confiou em Cristo plenamente. O que não é compreensível é a Bíblia falar em 10% e a pessoa nem 10% dá. Tudo eu entendo, não dá tudo. Eu não vou dar tudo. Agora, não dá 10% mostra um apego ao dinheiro. É por isso que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6. Adverte aos ricos. Em outras palavras, é bíblico a liderança advertir não somente aos ricos, mas a todo e qualquer irmão. Adverte aos ricos do presente século que não ponham a sua segurança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Você sabia que não somente os ricos colocam a sua confiança no dinheiro? Tem gente que está pedindo esmola e coloca confiança no dinheiro. Tem gente assalariado que coloca confiança no dinheiro. Irmãos, a nossa confiança nunca deve estar no dinheiro. E é bíblico a liderança te advertir quanto a isso. A nossa confiança tem que estar em Deus, que nos proporciona ricamente todas as coisas para o nosso aprazimento. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que o desejo de Deus é que você prospere. Agora, a gente, para prosperar, temos que confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece-o em todos os teus caminhos e honra ao Senhor. Estou finalizando. A Bíblia diz que Ele morreu por todos. Diga, Ele morreu por mim. Ele morreu por todos para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. A partir do momento em que um cristão não quer contribuir na igreja, ele não está vivendo para Deus, ele está vivendo para si mesmo. Ele está vivendo para si. Mas Jesus, como Senhor, Ele tem todo o direito, irmãos, de falar o que eu e você vamos fazer com o nosso dinheiro. Eu falo isso, irmãos, não é para minha glória, não é para me divulgar, eu falo isso para te incentivar a consagrar essa área da tua vida a Deus, a área financeira. Irmãos, eu não tenho do que reclamar, eu não tenho do que me queixar, já passei pressão, mas eu entendi a vontade, eu entendi o propósito. O propósito de chegar recursos em nossas mãos não é só para nós, mas para a vida do povo de Deus. Se você me perguntar, tem pessoas, tem uma irmã em Campina Grande que a gente ajuda no Rema, estou envolvido na construção, estou envolvido na questão das cadeiras lá da igreja que eu me congrego. Uma parte daquilo que eu recebo, eu tenho que dar a Deus. Afinal de contas, eu sou devedor de tudo, porque Ele morreu por mim, para que eu não viva mais para mim, mas para Ele. Você foi abençoado? Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te dou graças pela consagração dos teus filhos nessa área, Pai. Eu sei que somente o teu Espírito tem poder para gerar a convicção necessária, Pai, para que o teu povo confie em ti nessa área. E eu sei, Pai, que no teu reino, na tua palavra, Pai, não falta recurso necessário para suprir a necessidade de cada um dos teus filhos. No nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por cada um dos teus filhos compreendendo com a tua vontade, se consagrando a ti, Pai, confiando e honrando da forma, na proporção daquilo que tem chegado na vida deles. No nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque essa semana muitos terão surpresas positivas, terão sim surpresas agradáveis, experimentarão milagres, Pai, porque a tua palavra mostra que esse é o teu desejo para a vida de cada um. Eu te dou graças, Pai, porque o que alegra o teu coração não é eles passarem por escassez, mas eles terem abundância e eles trazendo recursos para alcançar essa obra, para assistir esse ministério e a vida de outros filhos teus. Eu te dou graças no nome de Jesus Cristo.